Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus 13, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos nesse momento em que nós iremos ouvir a tua palavra por meio do sermão. Que o sermão se torne pregação nesse anúncio poderoso das obras da graça de Deus na vida de pecadores. Que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, e que nós sejamos bons ouvintes da tua palavra. Que o nosso coração também esteja aberto e ele receba as instruções que o Senhor nos dá nas Escrituras. Desafia-nos, Senhor, nessa noite por tua palavra. Exorta-nos, edifica-nos, confronta-nos, a fim de que nós tenhamos profunda consciência de quem somos, do que precisamos e de quem Deus é e do que sua palavra é. Essa, Senhor, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos e amigos, como pastor dessa igreja, uma de minhas preocupações é se os irmãos estão ouvindo corretamente a palavra de Deus. Se estão assimilando o que nós estamos ensinando aqui. Via de regra, eu prego neste púlpito pelo menos 4 vezes por semana, ordinariamente. Fora as outras programações possíveis da igreja. Estamos chegando no final de mais um ano e eu preciso pregar para vocês esse sermão que se refere a como nós estamos ouvindo a palavra de Deus ou se nós estamos ouvindo corretamente ou não a palavra de Deus. Se eu fosse dar um título para esse sermão, ele seria 3 maneiras de ouvir inutilmente a palavra de Deus. 3 maneiras de ouvir a palavra de Deus que não causam nenhum efeito na minha vida e no meu coração. A primeira forma é sendo indiferentes com as orientações que são passadas no ensino da Sagrada Escritura aqui, na nossa igreja. Se você quer ouvir inutilmente a palavra de Deus, venha, sente-se, ouça e seja indiferente com o que está ouvindo. A segunda forma de ouvir inutilmente a palavra de Deus é temer mais os problemas e sofrimentos nesse mundo do que confiar em Deus.
Então, se você também quer ouvir inutilmente a palavra de Deus, ouça a palavra, mas continue com medo de tudo e de todos que está acontecendo no mundo e não confie em Deus, mesmo que ele lhe diga o contrário. A terceira forma é amando mais os prazeres desse mundo do que o seu Salvador. Escute a palavra, ouça, até se admire, até se emocione, até chore num sermão, mas ame mais as coisas do mundo, viva para o mundo, mergulhado no pecado, abandonando a vida piedosa e a vida santa. Continue se sujando mais. Essa é a terceira forma de ouvir inutilmente a palavra de Deus. Diante disso, então, nós precisamos olhar para essa parábola e observar o que Jesus estava ensinando para aqueles que estavam no seu entorno. Precisamos observar o que Mateus pretende quando ele registra esse fato. Jesus estava falando aqui para religiosos, para judeus, que estavam o ouvindo pregar constantemente. Eram aquelas pessoas que conheciam a lei. Eram aquelas pessoas que conheciam as normas. Eram aquelas pessoas mais profundamente instruídas. Os técnicos, os doutores, os com alta formação que estavam ouvindo Jesus. Eram esses que estavam no seu entorno. Eram esses que o questionavam muitas vezes. Eram esses que em seu coração não criam no que ele estava dizendo. Então Jesus está falando nessa parábola sobre 3 solos, especificamente, onde a semente vai, cai, mas ela não produz fruto. O que nós estamos vendo aqui é o que nós chamamos em teologia de vocação geral. É Deus chamando a todos por meio de sua palavra. Deus convocando a todos por meio da pregação, por meio do ensino. Mas nem todos virão. A semente que cai na terra boa aqui é o que nós chamamos em teologia de vocação eficaz. A palavra vocação significa chamado. São aqueles que ouvem e atendem e vivem e dedicam-se ao Senhor em toda a sua vida. Então observemos que antes do Senhor ensinar sobre os solos, antes do Senhor ensinar sobre as sementes que caem nos solos, Ele nos ensina sobre o semeador. O semeador tem um dever de jogar a semente. Esse é o dever do semeador. O semeador ocupa uma posição importante, mas não é ele que faz a semente crescer. Mas ele tem que jogar a semente. Observe versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. Toda a multidão estava em pé na praia. Alguns, às vezes, questionam a fé cristã, dizendo o seguinte, e questionando também as igrejas institucionais, né? Dizendo que Jesus não fundou uma igreja. Jesus não fundou uma denominação. Jesus não mandou construir prédios. Jesus pregava na praia. Esses afirmam muitas vezes que, se fosse hoje, Jesus ia pregar nas praças, à beira-mar, nos calçadões, e que Jesus abominaria tudo que a religião cristã promoveu com respeito à estrutura da religião. Na verdade, acaba se afirmando que o que temos hoje é mais uma construção temporal da igreja, a partir de Constantino, e nada do que temos hoje em relação à religião cristã proveio de Cristo, mas foram invenções humanas e formalizações humanas. Jesus pregava na praia porque era aquele um lugar que as pessoas poderiam vir mais facilmente. Mas ele pregava também em lugares religiosos. Jesus não escolhia somente um lugar, e ele não dizia, eu não vou entrar numa sinagoga. Quando lemos Lucas, ele abrindo o livro e lendo, ele estava onde? Jesus pregava em qualquer lugar.
e um lugar fácil para que as multidões afluíssem, era ali um lugar interessante para que ele pregasse. Aqui o contexto é que ele estava assentado à beira-mar e uma grande multidão se reuniu perto dele. Na verdade, ele atraía multidões onde quer que ele estivesse. Em Marcos 2, a Escritura nos diz que ele estava em casa. E a multidão afluiu para casa. Tupiu-se de gente ali, a ponto de o paralítico ter que ser colocado por cima. Então, em qualquer lugar onde fosse favorável o ensino do Evangelho, Jesus pregava. Aqui, Jesus nos mostra algo importante. Veja, no verso 2 diz que ele assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia, ali atenta para o ouvir. Aquele povo queria ouvi-lo. Mas Jesus ensina o que nesse texto? Ele ensina que a semente vai cair em terra boa, mas nem sempre vai cair em terra boa. Ele estava falando para a multidão que estava diante dele, irmãos. Um pregador fiel a Deus não se impressiona com multidões. Ele não se impressiona porque o templo está lotado. O que ele roga a Deus no seu coração é: Senhor, faça cair a semente em terra boa. Porque muitos, desde sempre, afluíram para ouvir um discurso religioso. Mas nem sempre esses estão interessados no evangelho da graça de Deus. Eles podem estar interessados em várias coisas. Certa vez uma família me procurou, dizendo que queria ficar na igreja porque os filhos precisavam de uma religião. Era evidente que aquele casal não tinha interesse nenhum na religião cristã. Mas eles criam que para os filhos, os moldes morais do cristianismo eram importantes, visto que o mundo está cheio de perversões morais e de desvios morais. Há pessoas que procuram igrejas porque elas estão procurando clubes. Elas querem um lugar que seja agradável para elas. E se tiver uma quadra de futebol, uma quadra de society, uma piscina e uma lanchonete, melhor. Se tiverem muitas atividades, campeonatos, torneios, melhor. Visto que então a igreja se torna não apenas um lugar onde o povo se congrega para ter comunhão e adorar a Deus, mas um lugar onde se pode socializar em várias esferas. Eu não sou contra isso. Não sou contra uma igreja ter um grande terreno e poder aproveitá-lo de modo devido. Mas essa não é a essência da existência da igreja. A gente precisa fazer essa separação. Há pessoas que querem ir a uma igreja porque ali há um pregador famoso. Há pessoas que querem ir a uma igreja porque ali tem um bom lugar, o templo é bonito, é organizado, é limpo, é climatizado. Há um trabalho específico para as crianças. Há tudo bem encaixadinho conforme o desejo do meu coração, porque o que eu desenho é uma igreja assim. Então, eu quero ir para lá. Essas pessoas não estão ouvindo devidamente a palavra de Deus. A Escritura nos mostra aqui que por parábolas, Jesus começou a ensinar a esse povo que estava ao seu redor, e mais à frente o texto nos diz que ele teve que explicar essa parábola, porque aquele povo não entendia. Quando Jesus começa a dizer aqui, o semeador saiu a semear, isso era uma linguagem comum para aqueles que estavam ouvindo, visto que a cultura de Israel era uma cultura agrícola e também de pescaria. Então, a figura usada era compreensível, mas a mensagem que Jesus estava incorporando à figura era incompreensível para eles. Então, nem sempre Jesus falava tão claramente como a gente acha. Não é? Nem sempre a mensagem que Jesus pregou naquele contexto era tão fácil de digerir, embora a fala, as palavras, as figuras fossem fáceis de entender. Mas o que estava por trás era difícil. E Jesus explica isso. Veja o versículo de número 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Há alguns
que ouvirão a palavra, seus corações serão quebrados por Deus. Há outros que ouvirão a palavra e seus corações serão endurecidos. A palavra pregada não é apenas para salvar, é para condenar também. A palavra que salva é a palavra que condena. E é Deus quem determina aonde a palavra vai entrar e transformar. Isso cabe à soberania de Deus. Mas agora nós temos que observar o outro lado da moeda. Sempre temos que olhar a soberania de Deus e temos que olhar a responsabilidade humana e o que Jesus está ensinando com respeito a isso. Veja o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isso corresponde ao versículo 4. E ao semearam, a parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então temos aqui uma descrição daqueles que ouvirão a palavra, entenderão o que foi dito, o que foi pregado, mas eles não compreenderão essencialmente aquilo que foi dito. As palavras são entendidas. O discurso pode ser sistematicamente compreendido, mas isso não significa e não é sinônimo de compreensão espiritual. E por não compreender espiritualmente, vem o maligno e arrebata. Retira aquilo que foi ensinado. Porque só é possível compreender espiritualmente a palavra se o Espírito gerar fé no coração do pecador. Se o Espírito operar, alcançar o pecador. Se isso não acontecer, ele vai ouvir a palavra e diz a Escritura que o maligno arrebata. Talvez alguns do nosso tempo, inclusive alguns reformados, vão dizer assim, mas eu vou acreditar isso a Satanás, mas Jesus acredita. Que Satanás vem e arrebata do coração daquele que ouviu o que foi semeado. Então, da mesma forma que um passarinho vem, pega a semente à beira do caminho e leva, Satanás vem e retira do seu coração aquilo que foi posto. Você é esse ouvinte? Você é esse ouvinte que tem ouvido semana após semana ou tem me ouvido aqui dominicalmente, mas não tem compreendido espiritualmente a pregação? E Satanás tem chegado no teu coração e tirado dali o que você tem ouvido? E tem enganado você, ludibriado você, como fez com Eva? É claro que se você comer do fruto, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Esta é a função de Satanás, tentar retirar do coração dos homens aquilo que Deus pôs, ou quis pôr ali. Este é o chamado de Deus para os pecadores, mas Satanás pode vir e não permitir que essa semente penetre e cresça, porque ela caiu à beira do caminho. Aqui nós aprendemos mais algumas coisas. Aprendemos que não somente Jesus é aquele que semeia nos corações, mas os pregadores chamados por ele também são semeadores. Aprendemos que a igreja deve orar por esses pregadores, para que eles sejam fiéis semeadores e que eles façam o seu trabalho, que é apenas de semear. Pregadores não são estrelas, não são reis, não são astros. Eles são homens, pobres pecadores, que conheceram a verdade de Deus, que por misericórdia foram redimidos e que pregam o evangelho da graça. Mas como é triste quando a igreja transforma pregadores em astros. Como é triste quando a igreja transforma pregadores em salvadores. Como é triste. Quando nós observamos na década de 70, 90, os grandes festivais internacionais de música, a década de 80 e 90 no Brasil, o grande crescimento da música no Brasil, dos shows no Brasil, observamos que muitas vezes, naquele período, um artista, uma banda, um grupo, acabaram se tornando a religião de alguém. Na minha adolescência,
e não faz muito tempo, apesar dos meus cabelos brancos, né? Havia um grupo que estava em ascensão no Brasil, um grupo de rock, Legião Urbana. Na escola onde eu estudava, quase todos os jovens usavam camisa da banda Legião Urbana. Hoje, praticamente, você não vê um jovem com camisa de banda. Na minha época, você via muito, né? E eu vi uma entrevista naquela época do vocalista da banda que dizia que o grupo se tornou a religião de muitos jovens. Então, muitos, inclusive evangélicos, começaram a cantar: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aquela música é absolutamente existencialista. Ela não tem nada a ver com o evangelho. Ela é uma incitação ao suicídio. A desestruturação familiar. Em uma parte da música ele diz: são os meus filhos que tomam conta de mim. A ordem está inversa, né? Não era um idoso falando. E as pessoas começaram a assimilar isso. Há alguns anos eu fui chamado para pregar num evento, e no final de um evento evangélico de jovens, cantaram essa música. E o povo de Deus dando aleluia, com os braços abertos. Oh, aleluia. Não tem aquele negócio, né? Oh. Você vê o nível de ignorância sobre o evangelho. O evangelho simples não é conhecido na maioria das igrejas. Porque ele não é anunciado na maioria das igrejas. Porque não temos pregadores fiéis como deveríamos ter. A igreja deve orar para que Deus levante bons semeadores. Devemos desejar sempre a pura semente. Há pessoas que vivem querendo consolos humanos, desejando palavras que se adequem às suas necessidades imediatas, mas não querem o evangelho verdadeiro. Elas querem seguir para algum lugar, alguma igreja que tenha algum tipo de consolação psicológica constante para que ela se sinta bem. Ela não quer o evangelho verdadeiro. Elas não querem a boa semente. Há multidões afluindo atrás do falso ensino, atrás de falsos pregadores. E muitos que estão presos a isso por vários motivos, por questões emocionais, por questões familiares, por vários tipos de motivos diversos que prendem essas pessoas ouvindo o que não é o evangelho. O que leva uma pessoa a permanecer num lugar onde o evangelho não é pregado. Não é Deus. Não é Deus. Uma pessoa não fica num lugar onde o evangelho não é pregado por causa de Deus. Porque se fosse por causa de Deus, ela queria a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu não posso moldar Deus conforme as minhas ideias. Eu preciso observar o que Deus requer de mim e que tipo de ouvinte você é. É esse que Satanás vem e arrebata do seu coração que Deus disse? Você ouve, entende, observa e diz: eu sei, mas eu não quero. Eu não quero. Certa vez uma jovem me procurou, me falando a respeito de uma doutrina bíblica difícil de entender. E eu expliquei a ela várias vezes, em vários encontros, aquela doutrina. E ela disse: pastor, vamos fazer o seguinte, hoje é o nosso último encontro. Porque eu entendi tudo que você disse, mas eu não aceito. Eu não quero. Não perca seu tempo mais. O que se pode fazer? Eu não tenho como abrir aquela cabeça de barro e colocar a verdade de Deus dentro. Eu só posso orar: Senhor, faça com que um dia essa semente caia na terra boa. E que essa terra infértil hoje, um dia possa se tornar terra boa. Porque Deus tem o poder de transformar corações mortos em corações vivos. Porque Deus tem o poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque Deus tem poder de converter um ateu. Porque Deus tem poder de converter um agnóstico. Seja grato, então, por sua igreja, onde a palavra é pregada.
Seja dedicado a ouvir a palavra, seja zeloso em ouvir a palavra, seja esforçado em ouvir a palavra. Por isso, ouçam, principalmente jovens, o que leva você a, num culto ao Senhor, passar todo o tempo olhando seu celular? O que leva você a passar o culto ao Senhor conversando com um amiguinho do lado? Você é este que a semente cai à beira do caminho e Satanás tira? Você é um ouvinte relapso? Você é um ouvinte rebelde? E acha que está tudo certo? Porque está tudo bem? Porque nunca ninguém reclamou com você? Ouça a palavra de Deus. Que tipo de ouvinte você é? A igreja gosta de bons pregadores. Vocês gostam, irmãos? Vocês gostam de bons pregadores? Eu gosto. Vocês gostam? Sim, é bom ouvir bons pregadores. Mas pregadores também desejam bons ouvintes. Vamos para o versículo 4 e 5. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda. Veja o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe. De que forma? Com alegria. Veja que ouvinte interessante, né? Ele é aquele empolgado. E eu vejo daqui muitos empolgados. Ele é aquele que quando o pregador está pregando, ele dá um saltinho no banco, assim, tanta alegria que ele fica quando o pregador fala uma coisa extraordinária. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele é aquele que se alegra, que ele sai, que ele fala com o pregador, que ele aperta a mão. Pastor, que sermão fantástico. Foi maravilhoso. Meu Deus. Aquele homem prega demais. Eu vou procurar no YouTube, eu vou escutar de novo. Ele manda para o parente, manda para a sogra, manda para a avó, manda para o tio. Ele sai mandando para todo mundo. Ele se alegra com o que ouviu. Aquilo causa um efeito emocional nele, impactante até. Mas caiu em solo rochoso. Interessante, né? Veja o verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele é empolgado para ouvir, mas quando o tempo mal chega e quando aquilo que a gente falou na semana passada, de tribulação, chega, ele diz assim, aí não, né? Espera aí também, né? Eu vou aguentar isso? Não preciso me submeter a isso. Eu quero saber os meus direitos. Vou procurar os advogados da igreja. Aí não, está apertado demais. Chegou a angústia, perseguição, cadê a alegria que antes recebeu aquela palavra pregada? Chegou o aperto, agora quer desistir de tudo. Quer desistir do casamento, quer desistir da igreja, quer desistir da fé, quer desistir da carreira profissional, quer desistir de tudo. Começa a ter pensamentos desviados da verdade, começa a pensar em suicídio, começa a pensar em sumir do mapa e recomeçar em outro lugar, começa a pensar um monte de baboseira, porque não suporta a pressão do tempo. Você vai ser pressionado, e eu também. Amém, irmãos? Palavra profética. Vocês são crentes, vamos dizer amém? O presbítero Luiz aqui, deixa se cumprir para a gente ver. O tempo de aperto vai chegar. E a minha relação com o que eu ouvi vai se mostrar frutífera nesse tempo. O dia mau vai visitar você. Pode não ser problema de saúde, pode não ser problema familiar, pode não ser problema financeiro, pode ser problema de outras ordens, os problemas espirituais. Pode também ser problema financeiro, pode ser também problema de saúde.
E tudo isso começa a ter implicações espirituais, né? Quem aqui não passou um momento difícil financeiramente e não teve implicações espirituais nisso? Não é? Quem passou um tempo difícil com um familiar à beira da morte e não teve implicações espirituais nisso? Porque nós somos um ser holístico, integral. As coisas se reverberam dentro de nós em todas as áreas. Não tem como eu dizer assim, eu estou fisicamente bem, mas espiritualmente doente. Porque a minha alma sempre traz implicações para o meu corpo. Já visitou um médico com queixas e dores no corpo e ele disse assim, você não tem nada. Já? Você não tem nada, você está com ansiedade. Já ouviu isso? É exatamente essa comunicação da nossa parte imaterial com a parte material, porque somos um ser integral. Nós somos feitos assim. Deus nos criou assim. Aqui nós aprendemos que o nosso coração deve aprender a receber a palavra de Deus e deve lidar com isso. Certa feita, um profeta real que vivia na corte procurou um rei. Disse, eu preciso de uma audiência com você. Eu quero falar a respeito de um homem que tinha um rebanho grande. E ele foi lá e pegou um animalzinho de outro que só tinha aquele. O rei ficou furioso. Sem justiça. Como é que pode um negócio desse? Quem é esse camarada? Vamos lá, dar uma pisa nele. Não pode acontecer isso no meu reino, não pode, sem justiça. Não, de jeito nenhum. O profeta disse, você é esse homem que pegou a mulher de um soldado seu. Você tendo tudo o que você tem, o que Deus lhe deu. Você é esse homem. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Veja o início do Salmo, antes do versículo 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba. Esse salmo é produzido após essa repreensão de Natã, o profeta. Veja o que Davi diz ao receber a repreensão de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que esse salmo é escrito anos depois, muitos anos depois da fala de Natã. Mas esse crente foi levado ao Senhor por ouvir a palavra de Deus. Ele diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Observe que Davi não está justificando nada. Observa isso. Ah, Senhor, mas era um dia ruim para mim. Eu estava passeando ali no terraço, eu vi a mulher e aí eu caí. Alguém que escuta a palavra, assimila a palavra, entende o evangelho. Ele entende inicialmente que eu sou pecador e não há nada que eu faça relacionado ao meu pecado que justifique diante de Deus o que eu sou. Quanto mais eu tentar remendar, como dizia minha mãe dizia assim, se ficar remendando a pisa vai ser maior. Eu ficava tentando explicar, né? Mas mãe, se ficar remendando, a pisa vai ser maior. E quando apanhar, eu vou mandar engolir o choro. Eu disse, eita, mulher cruel, mulher de coração tão duro com o filho. Quanto mais a gente fica remendando,
é pior. Quanto mais a gente justifica, é pior. Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus se submete à palavra de Deus. E é o que Davi estava fazendo aqui. Davi estava fazendo isso em relação ao pecado. Mas isso não acontece apenas com quem ouve a palavra de Deus e a recebe em relação ao pecado. Vamos ver outro fato, 2 Coríntios 12. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus disse não a Paulo. Deus disse não a Paulo. Ele orou e disse: Senhor, tire de mim isso. Olhe, observe o pedido de Paulo. Afaste de mim, Senhor, esse mensageiro do diabo. Afaste de mim esse espinho. E Deus disse: não, não vou afastar. A minha graça basta a você. Você vai continuar vivendo com essa fraqueza. É difícil ouvir isso, né, irmãos? Porque o que é que a gente escuta? A gente escuta um discurso triunfalista. Não, Deus vai te dar a vitória, você vai vencer isso. E você vai ser liberto totalmente disso. E nunca mais você vai desejar isso. Nunca mais você vai querer isso. Enquanto Deus está dizendo a Paulo: não, o mensageiro vai ficar aí perto de você. E ele vai continuar esbofeteando você, atormentando você. Não vou tirar. A minha graça basta. Paulo diz que ora 3 vezes. Ele persevera na oração: Senhor, socorre-me, liberta-me disso. Deus diz: não, Paulo, não vou fazer. Você vai conviver com isso. E Paulo então recebe o que Deus disse. Veja o coração, que é uma terra boa. Ele recebe o que Deus fala. E diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Ok, Senhor. É assim? Que o teu nome seja glorificado então nas minhas fraquezas, porque cada pequena vitória será movida por tua mão. Se o Senhor não quer que eu tenha uma grande vitória diante desse mensageiro de Satanás, a ponto de eu triunfar sobre ele, ou o Senhor me libertar absolutamente, o Senhor quer que eu tenha pequenas lutas e pequenas vitórias. O Senhor quer que muitas vezes nós matemos um leão todos os dias. E quando acabar os leões, virão os ursos. E quando acabar os ursos, vem outra coisa. Virão os dragões. Mas, Senhor, e não tem fim. Imaginem, né? Talvez você tenha orado isso essa semana, né? Será que não tem fim, Senhor? Não vai parar? E se o Senhor responde a você, não sou eu, mas se o Senhor responde a você como respondeu a Paulo, a resposta possivelmente seria: e se não acabar? E se eu disser que não vai acabar? O que você precisa entender é que a minha graça lhe basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa não é uma acomodação sua à sua fraqueza, mas é uma dependência de Deus na sua fraqueza. É você entender que as pequenas vitórias diárias contra as dificuldades são vitórias dadas pelo Senhor. Nem sempre Deus abre o mar para o seu povo passar. Nem sempre. Às vezes ele dá um barco para o seu povo remar, para atravessar de um lado para o outro. Nem sempre os pães serão multiplicados miraculosamente. Mas às vezes
Você vai ter diariamente a porção do maná. Diariamente. Muitas vezes você vai viver naquela linha divisora entre a fé e a desesperança. Você crê que Deus vai mandar, mas em uma altura você dizer assim, será que ele vai mandar? E então aos 49 do segundo tempo ele mandar. Deus muitas vezes trabalha assim com certos servos seus. Ele vai lhe dando no limite, mas vai dando as pequenas vitórias. As pequenas vitórias. E cada pequena vitória é uma grande vitória para o povo de Deus. Para os servos de Deus. Mas como nós temos ouvido a voz de Deus? Aqui, meus irmãos, lembramos do que disse o profeta Ezequiel no seu livro, capítulo 33, verso 32. Ele diz o seguinte: de fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não põem em prática. Deus está dizendo isso a Ezequiel, né? Observe, essa tradução que eu usei é a Nova Versão Internacional. Observe o que Deus está dizendo ao profeta. Eles vão apreciar a sua mensagem, como quem aprecia um cantor. Você tem a prática de ouvir música, de você se sentar na sala, diminuir a luz e só ouvir a música. Hoje é mais raro isso, né? Tem gente que quando vai fazer isso dorme. Talvez você seja um desses, né? Você é daquele que escuta boas músicas, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. O dia não está frio, então o Djavan perdeu todos os livros para ler, né? Se você é aquele que observa, escuta boas canções e só aprecia aquilo, mas não tem compromisso com aquilo, é exatamente esse tipo de ouvinte que Deus está dizendo a Ezequiel. Eles ouvirão você como um artista. Eles vão apreciar, eles vão celebrar, eles vão aplaudir, mas eles não querem compromisso com o que você está dizendo. Eles não querem viver o que você está ensinando. O bispo Ryle, um bispo anglicano inglês, dizia que a mera apreciação de sermões não é sinônimo de graça divina na vida de alguém. Alguém pode ser um bom apreciador de sermão, mas não ser transformado pelo Evangelho. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como um mero discurso? Ou você é aquele que fatia o sermão e pega apenas algumas frases, que tem aquele tipo de ouvinte crente também. Ele pega algumas frases do sermão e diz assim, eita, Jesus falou comigo. Ele ignora todo o resto que Jesus falou. Mas ele pega só umas frasezinhas. Você é esse que fatia o sermão e só pega o que realmente lhe interessa. Há pessoas assim na igreja. Há pessoas que não têm paciência de ouvir um sermão. Que não têm a instrução, o hábito de ouvir um sermão. De ir assimilando aquilo sistematicamente em sua mente, de como Deus está falando com aquela pessoa. Pessoas que divagam na sua mente, pensam em outras coisas na hora que o Senhor está falando no sermão. Assim é também na vida prática. Já teve aquela experiência de conversar com a pessoa que todo tempo ela interrompe? Já teve essa experiência? Esta pessoa muitas vezes não quer ouvir. Ela só quer falar. Certa vez um amigo pastor me disse que uma moça lhe procurou no gabinete e começou a contar um problema, ele começou a falar versículos, né? Imediatamente, assim. Talvez seja um vício pastoral. E a uma altura ela disse, pastor, eu só queria que você me ouvisse. Você pode me ouvir? Ele disse, me perdoe. Posso. Quando ela terminou de falar tudo, durou umas 3 horas esse gabinete. Ela disse, já estou me sentindo melhor. Precisamos aprender a sermos bons ouvintes. Bons ouvintes da palavra serão bons ouvintes em todos os outros contextos, viu? Em todos os outros contextos. Serão bons ouvintes em casa, serão bons ouvintes no trabalho, serão bons ouvintes na universidade, saberão ouvir.
Nós vivemos uma geração que não sabe ouvir, sabe falar. Nós vivemos uma geração que está viciada em pequenos vídeos, pequenos reels. Passou de 1 minuto e meio, já não tem paciência mais. Nós vemos os grandes relatórios do YouTube, de vídeos que tem que captar a pessoa logo no início, porque senão ela não consegue terminar, ela para. Então tem que ser muito rápido, muito ágil, para que você consiga vender o produto através de um vídeo. Esta é a nossa geração. São pessoas que não querem sermões, elas querem trechos. Os seus devocionais não são mais a leitura da Bíblia, são pequenos trechos de grandes pregadores no Instagram. Pequenas porções. As pessoas não gastam mais tempo aprendendo. Elas querem coisas rápidas e aprender muitas coisas em pouco tempo. Por isso que nós temos esta vida rasa, espiritualmente falando, na nossa geração. Porque as pessoas querem aprender muito em pouco tempo. E você não será alguém com a espiritualidade profunda em 2 dias. Não é lendo segunda e na outra segunda a Bíblia que você vai conhecer a palavra de Deus. Vamos para o verso 7, irmãos. Outra caiu em espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Veja o verso 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este é um tipo de ouvinte bem peculiar também e bem interessante, porque este é o ouvinte que entende os mandamentos de Deus, que sente até alento no que Deus diz em sua palavra, que recebe até iluminação divina. Mas este é um amante não da palavra, mas, como diz o texto aqui, da fascinação das riquezas. Da fascinação das riquezas. Os espinhos crescem, sufocam a palavra. Então a pessoa escolhe os prazeres. O que lhe faz bem. O que lhe deixa melhor, mais confortável. O que lhe dá uma sensação melhor de segurança. Então o que lhe dá prazer, vivemos na geração do prazer também. Essa é a geração do prazer. Você precisa ter prazer. Os meninos já crescem ouvindo isso na escola. Já crescem ouvindo isso na universidade. Crescem intelectualmente ouvindo isso. Ou não crescem. É a geração do prazer e da antecipação das coisas. Porque quanto mais prazer você tiver, então você tem escapes que você pode se agarrar àquilo como tábuas salva-vidas. Esses são os espinhos que sufocam a palavra. Em filosofia chamamos isso de hedonismo. A busca, o amor pelo prazer, o envolvimento com o prazer. Isso se torna o meu Deus, a minha religião. Eu mesmo preciso me satisfazer. Enquanto a Escritura diz algo completamente oposto. A Escritura diz que o que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Escritura diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o deleite de Deus, porque quando nós buscamos o deleite de Deus, nós nos deleitaremos no que é justo, santo e bom. Você é esse tipo de ouvinte? Que ouve a palavra de Deus, que entende, que pensa, que raciocina sobre ela, que racionaliza ela, mas o que mais interessa a você são os prazeres desse mundo, são as riquezas desse mundo. Vamos ler Mateus 4. Versículo de número 8.
Satanás levou ainda o Senhor a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse o diabo ao Senhor: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ora, olhe para cá. O diabo continua dizendo isso aos homens. Tudo que você precisa está aqui. Você precisa ter um emprego melhor, eu posso te dar. Você precisa ter mais prazer, mais riqueza, mais dinheiro, eu posso te dar. Para que ficar ouvindo Deus? Para que essas bobagens de evangelho? Para que esse radicalismo reformado? Busque isso aqui que eu posso te dar. É claro que para um crente ele não vai dizer assim, me adore. Porque o crente vai dizer assim, não, isso é quebra do segundo mandamento. Mas ele prostra os outros ou os homens de outra forma. Você terá prazer. Você quer? Olha aquele fruto. Você pode ser igual a Deus. Precisa de autonomia, independência. A nossa geração diz isso. Você precisa de autonomia. Marketing pessoal. Você precisa crescer, se projetar. Você precisa de uma assessoria de comunicação para que você ganhe mercado nacional e internacional. Para que as pessoas conheçam você. Então você vai crescer e vai ter as coisas. Satanás continua dizendo isso. E esses são os espinhos que sufocam. Porque temos um duplo desafio aqui. O primeiro é o diabo no nosso ouvido dizendo que pode fazer. E o segundo é o nosso coração dizendo, você pode aceitar. Nós temos o inimigo fora e o inimigo dentro. Nosso coração vai dizer, pega, olha o fruto ali. Pega e come. O que tem? Ninguém está vendo. Ninguém precisa saber. Então Jesus responde a Satanás. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, saia daqui, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Percebe que Deus sempre cuida do seu povo? Jesus disse não às tentações do diabo, e os anjos vieram e serviam o Senhor nas suas necessidades físicas aqui. Você tem sido esse ouvinte que a palavra tem sido sufocada no seu coração, porque o seu desejo maior está nas coisas desse mundo. Você foi aquela pessoa que teve muita dificuldade na infância? Você foi aquela pessoa que sempre sonhou em ter uma bicicleta e nunca teve? Você foi aquela pessoa que sempre sonhou em ter um Super Nintendo e nunca teve? Super Nintendo é antigo, viu? Você foi aquela pessoa que não tinha dinheiro nem para comprar uma bola de gude, aquela bola de vidro? E foi muito difícil sua vida? Você foi daquela pessoa, como os da minha geração, que colocava um prego debaixo da havaiana para sustentar a correia da sandália? E hoje não é mais assim? Hoje você tem cartão de crédito internacional. Presscard. Pode não ter dinheiro, mas tem cartão de crédito. Você precisa, vai lá e passa. Não é? Você foi daquela geração que queria comer um passatempo ou um negresco, que a mãe dizia, não tem dinheiro para comprar isso não. Pega ali um pacote de biscoito Maria. Come com manteiga. Você foi daquela geração que comia creme crack com doce de goiaba? Tá povo, velho. Ainda hoje. E hoje seus filhos comem melhor do que você comeu. E você projeta isso, né? Eles precisam ter o que eu não tive. E eu quero compensar hoje o que eu não tive. Porque tem pessoas assim, que sofreram tanta necessidade no passado, que hoje elas se venderam ao prazer para ter tudo o que é possível ter em relação ao prazer, porque elas não tiveram, passaram privações.
Não é esse o caminho. O caminho da Escritura é o caminho da temperança. Deus não nos priva absolutamente dos prazeres, mas há prazeres ilícitos. Por isso que o texto vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso que o texto vai nos ensinar. Mas será que nós temos vivido em busca do prazer e não em busca de Deus? Será que o nosso prazer é o prazer de Deus? Será que tem sido essa a nossa meta de vida? Talvez você tenha meta para o ano que vem já, tenha meta para daqui a 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas será que a sua meta maior é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Será que a sua meta maior é, eu preciso crescer mais espiritualmente? Eu preciso ser mais envolvido com as coisas divinas. Eu preciso adorar mais profundamente ao Senhor. Eu quero conhecer o Senhor mais profundamente. E isso não implica dizer que nós temos que viver como eremitas, porque a gente vive em 2 polos, é uma polaridade que governa o nosso tempo. Então a pessoa diz, ou eu trabalho ou eu busco a Deus. Ou eu leio a Bíblia e oro, ou eu vou ganhar dinheiro. Não. Leia a Bíblia, ore, tenha uma vida devota e vá ganhar dinheiro. Vá trabalhar piedosamente. Sabendo que tudo que você tem é o Senhor que dá. Que toda inteligência que você tem para o negócio, para o crescimento, para o desenvolvimento, é o Senhor que dá e para a sua glória. Então não fique confiando no seu entendimento. Não fique elogiando a si mesmo. Não fique buscando a autossatisfação nesse mundinho que você fica olhando para você e se enaltecendo como seu próprio Deus. Nossa, glorificado seja o meu nome, bendito seja o meu nome, enaltecido seja o meu nome. Toda honra e toda glória e todo louvor seja dado a mim. O que importa sou eu. Você é assim? Mas eu não gosto disso. Mas 4 quer uma coisa você não, mas eu não gosto disso. Porque você está em busca do seu prazer. Da sua autossatisfação. Você é esse ouvinte? Vamos ver o versículo 8. Outro, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. O bom ouvinte é aquele que ouve, é aquele que compreende e é aquele que aplica a palavra de Deus. Essa é a ideia de frutificar. É aquele que aplica, que dele surgem frutos daquilo que ele ouviu. Você está ouvindo isso hoje, que você deve ser um bom ouvinte. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo que você deve ouvir, compreender e praticar o que você está recebendo de instrução da parte do Senhor? Você entende isso? Se eu morrer amanhã, você ouviu o que precisava hoje. Você não é ignorante. Deus não lhe deixou ignorante. Aprenda a ser um bom ouvinte. Aprenda a aplicar. O bom ouvinte é aquele que aplica o que aprende. Imagine que você está dando aula numa sala e você pergunta aos alunos depois de 30 minutos de exposição. Vocês entenderam? Todo mundo diz sim. Foi tranquilo? Bom demais. Pronto, vamos fazer um teste agora. Não. Não é assim. Mas vocês não entenderam? Não, mas também não é assim. Pessoa, a queima-roupa. Não é? Eu gosto de fazer isso com meus alunos. Vocês entenderam? Entenderam, pastor? Então vamos fazer uma prova agora. Não, pastor, peraí. Se não praticarmos, somos ouvintes inúteis. Somos religiosos apenas. E se banqueteiam na beleza da religião, mas não querem nenhum compromisso com o que é ensinado nela. E há muita gente assim, que se banqueteia na beleza da religião, nas suas normas, nas suas regras, mas não tem nenhum compromisso com a verdade ensinada nela. Nenhum compromisso. Que tipo de ouvinte nós somos? O que governa a nossa vida, meus irmãos? Os temores e os medos têm governado você?
Não deve ser assim. Confie na palavra de Deus. Confie nas promessas de Deus. Deus nos sustenta e cuida de nós, mesmo nas dificuldades que estão acontecendo e nas que virão. Assim como Ele cuidou de nós nas dificuldades passadas que enfrentamos. Talvez maiores lutas sejam travadas nesse próximo ano que se aproxima, 2024. Nós não sabemos, mas nós devemos nos lembrar que a mão invisível de Deus nos segura e nos deixa sempre seguros. E nós devemos saber ouvir melhor a Deus. Os puritanos diziam assim, que você tem um ano novo bem-aventurado. Eles não diziam, geralmente, feliz ano novo. Porque eles pensavam o seguinte, pode ser que Deus não lhe dê muita felicidade nesse ano. Pode ser que Deus lhe dê lutas difíceis, sérias, profundas. Pode ser que seja assim. Mas que Deus lhe dê mais do que felicidade, lhe dê bem-aventurança. Você encontre em Deus felicidade real em meio a qualquer tempo e a qualquer circunstância. Ao ouvirmos a palavra, devemos entender que o meu compromisso com ela é responder ao que ela diz. Assim como é a nossa liturgia. Você percebe que na nossa liturgia é um diálogo do divino com a congregação. Ele fala e nós respondemos. Ele convoca o culto e nós começamos orando. Ele fala conosco por meio da palavra e nós cantamos. Ele fala conosco por meio da lei e nós confessamos. Nós cantamos a Ele novamente, rendendo-lhe graças pelo que Ele tem feito e o que Ele tem trazido às nossas dispensas e ofertamos. E então, por fim, Ele fala conosco e a sua voz brada no meio da congregação por meio da pregação. Há um diálogo de Deus com o seu povo. Nossa vida também deve ser assim. Ouvimos Deus falar conosco e respondemos, dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Nossa vida com Deus e com o que deve crescer em nosso coração deve estar baseado e alicerçado nas Escrituras. Amor, paz e alegria com Deus, longanimidade, fidelidade, mansidão, temperança. Assim nos ensina Paulo em Gálatas 5:22. Se amarmos mais, seremos mais fortes para frutificar. Se amarmos mais a Deus, amaremos mais o outro, porque João disse que não é possível amar o próximo devidamente se não amamos a Deus a quem não vemos. Amando mais a Deus, aplicaremos mais a sua palavra em nossa vida por inteiro. Deus não quer que você ame menos sua família. Deus não quer que você ame menos o que você faz e se realiza com isso profissionalmente. Deus quer que você ame mais a Ele. Ele deve ser mais amado. Então, que o Eterno nos dê um novo ano cheio de crescimento espiritual. Hoje eu deveria pregar em Romanos, mas o Senhor não quis assim. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Da mesma forma que você deve ouvir a Deus, eu também devo ouvir. Deus interrompe séries de sermões também. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, bendito seja o teu nome. Torna-nos bons ouvintes da tua palavra. Torna-nos fiéis, apreciadores e não apenas isso. Crentes que lutam contra seu próprio coração, contra o mundo e contra o diabo, para viver a tua palavra de forma mais fiel. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos auto-enganos. Torna-nos crentes mais crescidos na fé, Senhor. Eu oro por esta congregação, nossa amada igreja. Peço que o Senhor abençoe este rebanho profundamente, solidificando a fé dos meus irmãos, dos mais novos aos mais velhos, dando convicções firmadas nas Escrituras, na tua palavra, no teu querer,
Porque, Senhor, se a nossa casa não estiver sobre a rocha, virá a tempestade e ela cairá. Os nossos alicerces não estarão bem fundamentados, porque estarão na areia. Ó Senhor, livra-nos do engano do diabo. Livra-nos do desejo, dos prazeres deste mundo e do abandono ao teu querer. Que o nosso coração deseje o que tu deseja para nós. Que os nossos sonhos estejam baseados nos teus planos e aquilo que nós não entendemos, na tua vontade secreta, sabemos que virá, mas que não sonhemos nada que te desagrada, que te desonra, mas que tenhamos deleite verdadeiro, constante, alto, profundo e largo no que o Senhor quer. Tenha misericórdia dos enfermos de nossa igreja, Senhor. Abençoe-os, alcance-os, alivie suas dores, suas angústias. Tenha misericórdia dos seus cuidadores, seus auxiliares no cuidado de sua saúde, seus familiares. Que o Senhor, com sua boa mão, traga a restauração da saúde. Te peço, Senhor, por nossas crianças, que elas cresçam no temor do Senhor. Elas têm ouvido a tua palavra várias vezes durante a semana na igreja. Que elas ouçam também em casa com seus pais, que sejam guiadas na leitura bíblica, na oração, nas conversas intencionais sobre o Evangelho, conversas que aplicam o Evangelho ao coração delas, e elas tenham interesse crescente pela fé, interesse crescente pela Escritura, amor crescente pela igreja, que elas se sintam amadas aqui por nós e que elas amem a igreja. Eu te peço pelos idosos de nossa igreja, por sua saúde, por suas necessidades, por suas lutas também. Eu agradeço ao Senhor por tê-los conosco, todos eles, irmãos que viveram já tantos anos, viveram tantas coisas e têm sempre tanto a acrescentar a nós. Tem sempre tanto a nos dizer, com sabedoria, muitas coisas. Que o Senhor os fortaleça, que eles sejam, Senhor, também amados na igreja, que eles sejam cuidados na igreja, que eles sejam olhados com apreço, com deferência na igreja, porque eles são para nós símbolo de crentes que são aqueles que caminharam contigo durante longos anos. Que o Senhor os ajude. Abençoe as famílias, Senhor, de nossa igreja, os casais, os filhos. Tenha misericórdia dos filhos afastados da igreja. Traga-os de volta, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Tenha um encontro com eles, Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Estenda as tuas mãos. Dá-nos tranquilidade. Dá-nos paz aqui, na medida do possível. Livra-nos do criminoso, livra-nos dos bandidos, livra-nos de políticos corruptos, livra-nos, Senhor, de homens, mulheres com más intenções na governança do país, derriba governos corruptos e que desonram o teu nome e a tua palavra. Senhor, além disso, que os nossos olhos estejam postos sempre na consumação do teu reino e que o nosso coração não esteja enlaçado com ideologias desse tempo. E entendamos sempre que nenhum governante é o Messias, que nenhum governante é o Cristo, de que nenhum governante é perfeito, mas que entendamos e desejemos aquele grande dia que virá e nós desfrutaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Que os nossos olhos estejam postos nisso, Senhor. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos professar a nossa